É isso aí, galera. Vamos então começando a parte 2 da nossa aula. Na parte 1, né, se encerrou quando eu terminei de falar o porquê que Deus foi encontrar Abraão no capítulo de número 18, né? Nós vimos até o versículo 22, onde Deus pega e revela os seus planos a Abraão. Revela que ele iria investigar Sodoma e Gomorra, a localidade onde o sobrinho Ló de Abraão estava, né? Revela para Abraão que ele iria lá por dois motivos. Que primeiro, as acusações das vítimas de lá eram muito graves e segundo, o pecado daquela cidade era muito grande. Então Deus iria enviar os seus investigadores, digamos assim, iria enviar aqueles dois anjos para ir conferir se esses fatos, né, se essas coisas eram realmente verdade, tá? E nós vamos ver agora a resposta de Abraão para com Deus, assim que Deus revela os planos que ele tem para a cidade de Sodoma e Gomorra, para a localidade onde o seu sobrinho está, né? Assim que Abraão ouve isso de Deus, Abraão então dá uma resposta para Deus. E essa resposta é do versículo 22 até o versículo 32, tá? Esses 10 versículos que nós vamos ver agora é uma das três grandes ilustrações, tá? Intercessórias do Antigo Testamento, tá? Uma das três grandes ilustrações intercessórias, tá? Oração, né, ou uma das três grandes orações intercessórias do Antigo Testamento encontra-se aqui. Esta é a primeira, tá? A segunda você pode ver lá em Êxodo capítulo 32, o versículo 11 em diante, e a terceira você pode ver lá em Amós capítulo de número 7 a partir do verso 1, tá? Essas três são as três grandes orações intercessórias que são ilustradas na Bíblia, sendo que a primeira é esta daqui, a oração de Abraão, tá? Que é do versículo 22 até o versículo 32. Então eu vou ler todos esses versículos, tá? Ininterruptamente, e depois nós vamos ressaltar aí alguns pontos importantes que precisam ser ressaltados, tá? Vamos ver então o que Abraão disse a Deus assim que Deus revelou os planos que ele tinha para Sodoma, que era para investigar o pecado grave e as acusações que as vítimas de lá estavam apresentando, que também era muito grave, tá? Vamos lá, versículo de número 22, ó. E os homens voltaram as faces dali e foram em direção a Sodoma, mas Abraão ainda estava de pé diante do Senhor. E Abraão se aproximou e disse: Tu destruirás também os justos com os ímpios? Se porventura houver 50 justos na cidade, tu destruirás também e não pouparás o lugar por causa de 50 justos que estão nela? Esteja longe de ti de fazer isso segundo essa maneira, matar os justos com os ímpios e que os justos sejam como os ímpios. Isso esteja longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? E o Senhor disse: Se eu achar em Sodoma 50 justos na cidade, então eu pouparei todo o lugar por causa deles. E Abraão respondeu e disse: Eis que agora resolvi falar ao Senhor, que sou somente pó e cinzas. Se porventura faltarem 5 dos 50 justos, tu destruirás toda a cidade pela falta de 5? E ele disse: Se eu achar ali 45, eu não a destruirei. E falou-lhe mais uma vez e lhe disse: Se porventura achares ali 40... E ele disse: Não o farei por causa dos 40. E ele disse: não sei ir o Senhor. E eu falarei, se porventura se acharem 30 ali. E ele disse: Não o farei se eu encontrar ali 30. E ele disse: Eis que agora ousei falar ao Senhor, se porventura houver 20. E ele disser: Não a destruirei por causa dos 20. E ele disse: não se ire o Senhor, e ainda eu falarei somente esta vez, se porventura se encontrar 10 ali. E ele disse: Não a destruirei por causa dos 10. É interessante que Abraão, ele conseguiu que o Senhor, ele poupasse Sodoma, se tivesse alguns justos ali, né? Abraão, quando começa a fazer essa oração intercessória, que ele começa a dizer: Senhor, mas Tu és o santo juiz, o justo juiz, como o Senhor então poderia julgar os justos e os ímpios e colocá-los todos na mesma sentença, né?
Quando Abraão então começa a fazer essa oração intercessória, pedindo para que Deus poupasse a cidade, se tivesse ali justos, Deus então mostra também a sua misericórdia, tá? A sua imensa misericórdia, mostra também a imensa misericórdia de Deus ao concordar em poupar uma cidade tão corrupta e tão perversa como Sodoma, por causa se tivessem ali alguns justos, tá? No final ele fala seis tentativas, tá? Ele começa com 50, vai 45, depois 40, depois 30, depois 20 e por último 10. Né? Sucessivamente menores que poderiam ser encontrados, tá? E é interessante que quando ele termina no 10, Deus ele confirma que se tivesse 10 justos ali, ele não destruiria Sodoma por causa de 10 justos, mostrando que o que importa não é o tamanho da iniquidade da cidade, nem o tamanho do pecado. O que importa é se ainda há pessoas ali que são e têm compromisso com Deus, tá? Não importa, o que nós podemos tirar daqui não importa o ambiente que você está. Não importa aonde você está, não importa o quão difícil esse ambiente seja. Não importa o quão mundano, quão carnal esse ambiente seja. O que importa é se há ali justos, pessoas justificadas pelo sangue de Cristo, se há ali pessoas que têm um compromisso com Deus, dispostas e que fazem a diferença. Se tivessem ali pessoas dispostas e que fazem a diferença, Sodoma e Gomorra não teria sido destruída e essas pessoas poderiam ganhar Sodoma e Gomorra. Mas infelizmente não havia 10 justos ali, não havia 10 pessoas que tinham compromisso com Deus naquela cidade. E por isso Sodoma e Gomorra teve um final que nós vamos ver já já, tá? Mas essa oração intercessória é a primeira oração das 3 grandes, né? E também é uma das mais bonitas que eu já vi, porque mostra aí a imensidão, a benevolência, toda a bondade de Deus e também o compromisso que nós como cristãos verdadeiros precisamos ter. A diferença que o cristão verdadeiro faz numa nação, numa cidade, num bairro, tá? A diferença que um cristão verdadeiro faz na sua casa. Aqui mostra a diferença que nós podemos fazer se nós tivermos um compromisso sério com Deus, amém? Medita aí e vem comigo continuando a nossa aula, tá? O versículo de número 33, os anjos foram... deixa eu ler primeiro. E o Senhor foi pelo seu caminho assim que deixou de falar com Abraão, e Abraão retornou ao seu lugar. Você viu antes de Abraão começar, né, a sua oração, que os anjos tinham ido lá investigar, né? Os homens tinham ido investigar, ou seja, os anjos foram investigar, Abraão voltou à sua casa e Deus acredita-se que tenha voltado aos céus. Não se sabe ao certo aonde Deus foi, porque isso continua sendo um mistério, tá? Mostrou só aonde Abraão foi e aonde os anjos foi. Aonde Deus foi, nós não sabemos, tá? Continua sendo um mistério. Vamos então ver ao capítulo, né? O capítulo de número 19, tá? Vamos ver aí o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, tá? O que aconteceu quando aqueles 2 homens foram lá investigar, ver se aqueles 2 fatos eram verdades e decretar assim a sentença de Sodoma e Gomorra. Capítulo de número 19, nós vamos ver o versículo 1 ao versículo 3, tá? Vamos lá, ó. Gênesis 19, 1, vamos lá. E vieram 2 anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava sentado no portão de Sodoma. E Ló, vendo-os, levantou-se para encontrá-los, e ele curvou-se com a sua face em direção à terra. E ele disse: Eis agora, meus senhores, entrai, rogo-vos na casa de vosso servo, e ficai a noite toda, e lavai vossos pés, e levantareis cedo, e ireis no vosso caminho. E eles disseram: Não, nós permaneceremos na rua toda a noite. E insistiu com eles grandemente, foram com ele e entraram em sua casa, e eles lhes fez um banquete, e assou pão ázimo, e eles comeram. Primeiro que nós podemos ressaltar aqui, Ló também foi um bom anfitrião, tá? Mas se nós fizermos esse paralelo entre Ló e Abraão, fica evidente que Abraão foi o anfitrião perfeito. Abraão, ele ofereceu descanso, ofereceu ajuda, ofereceu um banquete. Ló apenas oferece pão ázimo
lhes fez um banquete também, né? Fala que Ló fez um banquete, mas ofereceu apenas um pão ázimo, tá? E eles comeram. Mostra que Ló também era um bom anfitrião, mas se nós fizermos esse paralelo com Abraão, Abraão foi o anfitrião perfeito, tá? Mas Ló também foi um bom anfitrião, tá? Por que que os homens não queriam entrar lá? Por que que eles falaram que queriam vir e ficar na rua a noite toda? Porque eles iam investigar, ver se aquilo que as duas denúncias, digamos assim, que tinham feito, se eram verdadeiras. O pecado do povo, o pecado da cidade era muito grande e também as acusações das suas vítimas eram graves, tá? Eles tinham que investigar isso, por isso eles não queriam entrar. Mas eles acabam entrando porque vai acontecer algo que vai mostrar para eles que realmente isso é verdade, tá? E é nos próximos versículos agora, tá? Do versículo 4 ao versículo 11, nós vamos ver aí algumas coisas que mostram que realmente é verdade aquilo que as duas denúncias, né, aquilo que chegou até Deus, e portanto seria decretado aí a sentença de Sodoma e Gomorra, tá? Vamos lá então, ó, versículo de número 4 até o versículo de número 11, tá? Mas antes que eles se deitassem, os homens da cidade, vamos lá. Mas antes que eles se deitassem, os homens da cidade, até os homens de Gomorra, rodearam a casa toda, tanto velhos como os jovens, todo o povo de cada quarteirão. E eles chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Trazei-os fora até nós, para que possamos conhecê-los. E Ló saiu a porta até eles e fechou a porta atrás de si. E disse: rogo-vos, irmãos, que não venhais a agir tão perversamente. É interessante, para aqui um pouquinho no versículo 7. Quando Ló pega e sai e fala para eles não agirem tão perversamente, é que o povo não queria conhecer no sentido de, eu vou apertar a mão, perguntar o seu nome. Não. Lá, Sodoma e Gomorra tinha uma imoralidade sexual muito grande, tá? O homossexualismo, a imoralidade, a lascívia era muito grande. Então, quando o povo vai lá, o conhecer que o povo queria era ter relações sexuais com aqueles visitantes, tá? Estávamos falando aí que esses costumes indecentes, né, que Sodoma e Gomorra tinha, eles queriam continuar tendo. E quando chegou os visitantes lá, então eles queriam fazer isso com os visitantes também. Ló, ele sai lá fora, né, fecha a porta atrás de si, protegendo os dois visitantes. Por que Ló protege os dois visitantes? Porque no costume, se o visitante está na sua casa, o bem-estar dele é responsabilidade sua, tá? É responsabilidade sua, tá? Você é responsável pela segurança do seu visitante. Por isso, então, que Ló foi até lá fora pedir para que o povo não fizesse tamanha perversidade, tá? Vamos continuando. Versículo de número 8, ó. Eis que eu tenho duas filhas que não conheceram o homem. Suplico-vos deixar que eu as traga a vós e fazei a elas o que for bom aos vossos olhos. Porém, a esses homens não façais nada, pois eles vieram sobre a sombra do meu telhado. E eles disseram: para trás. E eles disseram novamente: este indivíduo veio aqui para peregrinar, e ele quer ser juiz. Agora agiremos pior contigo do que com eles. E pressionaram severamente sobre o homem, sobre Ló, e chegaram perto de quebrar a porta. Mas os homens estenderam suas mãos e puxaram Ló para dentro da casa até eles e fecharam a porta. E eles feriram os homens que estavam à porta da casa com cegueira, tanto pequenos quanto grandes, de modo que se cansaram tentando achar a porta. Para que no versículo número 11, deixa eu explicar algumas coisas. Primeiro, Ló então, né, ele cometeu um erro muito grave ao oferecer as suas filhas, tá? Visto que ele falou e não adiantou, visto que ele tentou corrigi-los, né, puxar a orelha para que eles não agissem perversamente, não adiantou, ele então desce mais ainda quando ele oferece as suas próprias filhas para o povo no lugar do visitante, tá? Ele colocou a sua família em risco agindo de uma maneira equivocada, tá? Em vez de ele proteger a sua família, ele então ofereceu a sua família de bandeja para aquele povo perverso. Mais tarde,
haverá uma consequência, dito o fato de que as filhas ouviram ele oferecê-la, ou sabiam o que iria acontecer se o povo pegasse elas. Mais tarde vai acontecer um fato também por causa da imprudente ação de Ló de oferecer as suas próprias filhas para aquele povo, para que pudesse se acalmar, tá? Vamos lá. O povo se enfurece então, né, quando ouve aquilo, porque eles não queriam as filhas, eles queriam os visitantes. Quando o povo se enfurece com a resposta de Ló, de que Ló não iria dar o visitante de jeito nenhum, eles vão para cima de Ló, porque eles pegam e falam: você veio aqui apenas peregrinar e agora você quer julgar a gente, você quer apontar, agora você vai sofrer junto e até pior que eles, e foram para cima. Quando eles foram para cima, aqueles dois homens então puxam Ló, defendem Ló, né? Ló, da mesma maneira que Ló estava tentando defendê-los, aqueles dois homens, os dois anjos, defenderam a Ló e cegaram todas aquelas pessoas que estavam atrás deles, né? Ou seja, eles aí protegeram a todos, e também eles confirmaram nesses atos que tudo aquilo que chegou até a Deus era verdade, de que o pecado da cidade era realmente muito grande e de que as acusações das vítimas, que eram muito graves, eram verdades, que aquele povo vivia na imoralidade sexual, vivia no homossexualismo, na lascívia, tinha se afastado de Deus, que era uma perversidade total, de que o povo era muito perverso. Então, quando eles tudo isso acontece, eles então comprovam que a denúncia era verdadeira. E quando eles comprovam que a denúncia era verdadeira, vem então a sentença, que nós vamos ver no versículo de número 12 ao versículo de número 14, vem então a sentença. E os homens disseram a Ló: tens mais alguém aqui? Genro e teus filhos e tuas filhas, qualquer um que tiveres na cidade, trazei-os para fora deste lugar, porque destruiremos este lugar, porque o clamor deles tem subido diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. E Ló saiu e falou com seus genros que haviam casado com suas filhas e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor destruirá esta cidade. Mas ele parecia com alguém que zombava dos genros. Uma coisa importante que nós podemos ressaltar aqui é que Ló, assim como Noé, ele recebeu uma revelação que Deus iria destruir a civilização. No caso aqui, Sodoma e Gomorra. E quando ele vai lá e procura aqueles homens que estavam prometidos às suas filhas, ou seja, iriam casar futuramente com as suas filhas, né? Tinha feito a promessa de que eles iriam casar. Aqueles homens mostram que não eram dignos da salvação quando não acreditam na palavra de Ló. Quando Ló fala, avisa, eles não acreditam, eles mostram que não eram dignos da salvação. É isso que nós podemos tirar desses versículos, tá? Vamos então ao versículo 15 até o versículo 22, tá? E quando a manhã surgiu, então os anjos apressaram Ló, dizendo: levanta-te, toma tua esposa e tuas duas filhas que estão aqui, para que não sejais consumido na iniquidade da cidade. E enquanto ele demorava, os homens seguraram a sua mão e a mão de sua esposa e a mão de suas duas filhas. O Senhor foi misericordioso com eles e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, quando os haviam trazido para fora dali, e ele disse: foge pela tua vida, não olheis para trás, nem fiqueis em toda esta planície, foge para o monte, para que não sejais consumido. E Ló lhes disse: assim não, meu senhor, eis que agora teu servo encontrou graça aos teus olhos, e tu magnificaste a tua misericórdia que mostraste ao salvar minha vida. E eu não posso fugir para o monte, para que o mal não me alcance e eu morra. Eis que essa cidade está próxima para fugir e é pequena. A cidade que ele está falando é Zoar, tá? Conhecida como Belá. Essa é a cidade que ele está falando. Deixa que eu fuja para lá. Não é pequena e minha alma viverá. E ele disse: vê, aceite-te também com respeito a esta coisa, que eu não derrubarei esta cidade pela qual tu falaste. Apressa-te e fuja para lá, pois eu não posso fazer coisa alguma até que tu chegues lá. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Para que no versículo 22 vamos ver algumas coisas. Primeiro, a primeira coisa que nós precisamos ressaltar desses versículos é que Ló foi salvo exclusivamente pela misericórdia de Deus. Dito que os anjos avisaram para ele sair de manhã, ele não saiu, se demorou, e ele demorou tanto que os anjos teve que pegar ele, a família dele, e levar até lá fora.
tá? Então Ló foi salvo exclusivamente pela misericórdia de Deus, tá? Exclusivamente pela misericórdia de Deus. Esse é o primeiro ponto. Deus então lembra que Abraão e Deus, estava conversando sobre salvar a cidade, salvar justo e tal. Deus então mostra que ele ouviu a Abraão, né, e salva a cidade de Zoar, também conhecida como Belá, porque Ló pediu. Ló pediu porque Ló disse que ele então iria para aquela cidade lá, para poder se salvar. Então Deus pegou e falou que não iria destruir aquela cidade, que Ló poderia ir para lá, tá? Então Deus mostra que ele atendeu e ouviu aí o pedido, a oração de Abraão, quando ele pede para poupar uma cidadezinha por causa dos justos. A hora que ele poupou aquela cidadezinha por causa de Ló, porque Ló disse que iria morar lá, tá? Vamos então ao versículo de número 23 ao versículo 25, para nós vermos a conclusão, indo para a conclusão do que aconteceu com Sodoma e Gomorra. 23. O sol havia se levantado sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e sobre Gomorra enxofre e fogo do Senhor desceu o céu. E ele derrubou aquelas cidades e toda a planície, todos os habitantes das cidades e o que crescia sobre a terra. Nós vemos aqui então a consequência, Deus executando aí julgamento, Deus aí então mostrando o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, tá? Assim como Noé, ou seja, assim como no dilúvio, onde fala que houve um dilúvio de águas vindo do céu, agora também o julgamento, né, veio também do céu. Deus mandou fogo e enxofre do céu para destruir aquela cidade, tá? E então nós podemos ver e entender que é uma coisa sobrenatural. Quando ele pega e fala do céu, quer dizer que foi uma coisa exclusiva de Deus. Foi Deus que mandou ali, Deus que derrubou, Deus que julgou, Deus que destruiu, tá? No versículo 26 ele fala assim, versículo de número 26, mas a sua esposa olhou para trás, por detrás dele, e ela se tornou um pilar de sal. Uma coisa que precisa ser ressaltar aqui, tá? Quando os anjos pegou e levou Ló lá fora, eles falaram para que Ló não olhasse para trás. E quando a esposa de Ló olha para trás, mostra que ela desobedeceu, tá? E a desobediência tem consequência. No caso, a consequência específica dessa desobediência aqui foi a morte da esposa de Ló, uma vez que ela olhou para trás, que não era para ela fazer. E essa consequência aqui, junto com o fato de que Ló ofereceu as suas filhas àquele povo, vai gerar uma consequência pior ainda aqui na frente, que nós vamos ver agora, tá? Já já nós vamos ver toda a consequência, juntando o fato de que Ló ofereceu as suas próprias filhas para aquele povo, e juntamente com o fato da desobediência da esposa dele, tá? Nós vamos ver o que aconteceu, o que gerou esses dois fatos na vida de Ló e a sua família, tá? Mas antes vamos ler do versículo 27 ao 29, E Abraão levantou-se cedo de manhã e foi para o lugar onde havia estado de pé diante do Senhor. E ele olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da planície. E eis que viu a fumaça da terra que subia como fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, quando Deus destruiu as cidades da planície, Deus lembrou-se de Abraão e retirou Ló do meio da destruição, quando ele derrubou as cidades em que Ló habitava. Então, mais uma vez confirmando, de que Ló foi salvo pela misericórdia de Deus através da intercessão de Abraão, mostra e confirma também a destruição da cidade por completo, e foi uma destruição tão grande que até Abraão, aonde ele estava, ele viu a fumaça, viu a destruição de lá da onde ele estava, e parecia uma fornalha 24 horas após o acontecido, E ressalta mais uma vez que Ló se salvou graças a Abraão, tá? Nesses versículos que nós vamos ver lá agora, tá encerrando o capítulo 19, tá? Eu vou ler direto do 30 ao 38, por quê? Porque vai falar o que a consequência da atitude de Ló. Lembra que eu falei para você que ele colocou a família dele em risco, tomando uma atitude errada, que foi oferecer a própria filha, e que mais para frente isso teria uma consequência? Então, essa consequência vai vir agora, tá?
Nós vamos ver o que aconteceu no versículo 30 até o versículo de número 38. Vamos lá, ó. E Ló subiu de Zoar e habitou no monte, e suas duas filhas com ele, pois ele temia habitar em Zoar. E ele habitou em uma caverna, ele e suas duas filhas, e a primogênita disse a mais jovem: Nosso pai está velho, e não há homem na terra para entrar a nós, segundo a maneira de toda a terra. Vem, façamos nosso pai beber vinho e deitaremos com ele para que possamos preservar a semente de nosso pai. E elas fizeram seu pai beber vinho naquela noite, e a primogênita entrou e deitou com seu pai. E ele não percebeu quando ela deitou, nem quando ela se levantou. E aconteceu que, no dia seguinte, a primogênita disse a mais jovem: Eis que eu deitei com meu pai na noite passada. Demo-lhes de beber vinho esta noite também, e entra tu e deita com ele, para que possamos preservar a semente de nosso pai. E elas fizeram seu pai beber vinho naquela noite também, e a mais jovem se levantou e deitou, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. Assim as duas filhas de Ló conceberam de seu pai. E a primogênita deu à luz um filho, e chamou-se o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas até este dia. E a mais jovem, ela também deu à luz um filho, e chamou seu nome Ben-Ami. Este mesmo é o pai dos filhos de Amon até os dias de hoje. Terminou o capítulo 19. Tem coisas que precisamos ser ressaltadas aqui. É interessante que nesses versículos ele não ressalta o pecado da embriaguez e nem o do incesto. Por quê? Porque para um judeu que está lendo, é nítido, tá? Que elas cometeram esse pecado. Por isso que ele não ressalta. Ele não ressalta esse pecado porque para um judeu que está lendo é evidente. Ele vai ler e vai falar: está em pecado, cometeu o pecado, está errado. Tá? Por isso que ele não evidencia claramente e especificamente o pecado que as duas cometeram. Qual foi? Primeiro, Ló, ele pecou ao se embriagar, não uma, mas no mínimo duas vezes, tá? E as duas filhas pecaram ao cometer incesto. Ele também pecou ao cometer incesto, tá? Juntamente com isso, uma das consequências foi o quê? Os dois maiores inimigos do povo de Israel veio de Ló, foi gerado por Ló. Como consequência da desobediência, da embriaguez de Ló, nasceu-se então os dois maiores inimigos de Israel, que são os moabitas e os amonitas. Esses dois povos, tá? São dois dos grandes maiores inimigos de Israel, e eles nasceram graças à desobediência de Ló. Por que graças à desobediência de Ló? Por quê? Porque lá atrás ele escolheu com os olhos e não com o espírito. Ele escolheu na carne, escolhendo Sodoma e Gomorra. Aí ele foi para Sodoma e Gomorra, habitou numa cidade, num ambiente totalmente mundano em que Deus não estava presente. Ele escolheu, né? Ele iria casar as suas filhas com os homens de lá, que não eram homens de Deus, não eram homens santos, tá? Mais uma decisão errada. Na sua infinita misericórdia, Deus vai conversar com Abraão, revela o plano, Abraão intercede por ele pela cidade. Deus, na sua infinita misericórdia, salva Ló, a esposa de Ló, age em desobediência ao olhar para trás e paga o preço pela desobediência. Nesse caso, ela morreu, transformou-se em uma pilastra de sal. E como também outra atitude errada foi Ló oferecer as suas próprias filhas para que o povo pudesse se acalmar, em vez de ele procurar outra consequência, tá? O que ele fez outra atitude, tomar alguma atitude para proteger a sua família e os visitantes, ele ofereceu as suas filhas de bandeja, tá? Outra atitude errada. Tudo isso culminará no incesto, na embriaguez, no incesto e, por fim, no nascimento dos dois maiores inimigos de Israel, tá? O que nós podemos aprender com isso, querido? Sempre quando você for tomar alguma atitude, por favor, veja se é da vontade de Deus. Vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos jejuar, conversa com seu pastor, conversa com alguém que espiritualmente você conhece, você confia, tá? Pede aí um conselho para que você possa tomar a melhor decisão possível, porque cada decisão que nós tomamos são sementes que nós plantamos. E quem planta na carne
corrupção colherá, mas quem planta no Espírito coisas boas colherá. Então, que nós possamos plantar no Espírito, tá? Nunca se esqueça, plante no Espírito, tá? Termina aqui a nossa aula de hoje, tá? Muito obrigado por você, pelo privilégio, pela oportunidade que você me concedeu de mais uma aula de número 10. Peço para que você curta, comente e compartilhe este vídeo. Se ficou alguma dúvida, você pode vir nas minhas redes sociais e perguntar. Eu vou estar tirando da melhor maneira possível. Muito obrigado. Se inscreve no canal. Eu preciso da sua inscrição. Vai lá, se inscreve. Compartilhe esse canal com seus amigos, com seus familiares. Peça para eles se inscreverem. Vamos juntos aí nos aprofundar na graça e no conhecimento de Deus. Muito obrigado por mais uma vez você estar aqui comigo aprendendo e estudando a palavra de Deus. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e principalmente Deus abençoe a nossa nação. Uma boa noite e uma boa quinta-feira, um bom final de semana para todo mundo. Deus abençoe vocês.